Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom, tá começando mais um Metanoia Racional. E no episódio dessa semana a gente vai falar sobre a nossa relação, cristãos em relação com a crise política que estamos vivendo atualmente, a crise econômica e a crise na saúde. Para falar sobre esse assunto essa semana tem eu, Matheus de Lima Mota. E eu, Maurício Tades. E essa semana é só de dupla mesmo. A gente não conseguiu gravar com todo mundo, vai eu e Maurício aí para bater um papo sobre esse assunto com você. Tá bom? Então fica aí com a gente nos próximos minutos para acompanhar um pouquinho sobre esse bate-papo mesmo, tá bom? Bom, e a gente tem os recadinhos da semana. Os recadinhos da semana são os mesmos dos últimos meses. A gente quer que você siga a gente nas redes sociais, por enquanto não tem muito conteúdo, eu entendo, eu não estou conseguindo botar lá conteúdo, mas a gente está produzindo, está pensando ainda e fazendo planejamento para colocar mais conteúdo, e você pode nos ajudar. Tem uma ideia do que a gente pode compartilhar no Instagram, no Facebook, quer que a gente produza alguma coisa numa outra rede social que você está usando, né? Tem agora o TikTok, eu mencionei algumas semanas atrás o Telegram, então dá uma ideia aí, gente, de como que a gente pode produzir conteúdo e falar através desses canais também, tá bom? Então a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio. Você pode ser alguém que vai nos ajudar e vai agregar no grupo do Metanoia Racional. Então a gente aqui é como se fosse uma associação. A gente não tem nenhum dono do Metanoia. Então cada um aqui colabora de uma forma, somos amigos que se juntaram com uma ideia, com um propósito e olhando o reino de Deus, a obra de Deus. Nosso objetivo aqui é glorificar a Deus e produzir coisas, conteúdo que ajude o reino de Deus, o povo de Deus. Então, nosso objetivo é esse, é transformar a mente e aí em favor e através da palavra de Deus. Então, se você tiver alguma ideia, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente pelo nosso e-mail, metanoiaracional@gmail.com. Compartilha, divulga a gente, assista a gente, ouça a gente, né, no Spotify, no Google Podcast, ouça a gente na Apple Podcast. A gente teve uma queda aí de ouvintes no podcast, no YouTube. A gente ainda mantém um númerozinho regular, mas no podcast mesmo, ali só o ouvinte, né, nas plataformas de podcast, a gente teve uma queda brusca. Então, se você puder compartilhar, divulgar, ajuda a gente, tá bom? Então, dá esse apoio aí. E curte a gente aí. Se você gostou, curte, comenta o que você achou legal e nos ajude, tá bom? E, mais importante ainda, ore pela gente. Precisamos de oração. Então, ore. Toda vez que você orar, tenta lembrar da gente. Matheus, Maurício, Miguel, Marcos. Ora por aqueles que estão assim por trás e dão ideias pra gente. Ora pelo Metanoia Racional, tá bom? E agora fica aí o nosso assunto da semana. Bom, e a gente está aí vivendo um momento, né, conturbado. Eu estava vendo o jornal esses dias e um comentarista político, ele estava falando que a gente está vivendo a pandemia, mas os assuntos nos telejornais é 60% crise política e 40% crise da saúde. Mas a gente ainda tem a crise econômica no meio dessa história toda. E a gente como cristão, aí, né, a gente conversando aqui, e já conversando em outros dias também, eu e Maurício, a gente bate bastante papo sobre economia e política, e esse assunto eu acho que é bem interessante. Então, como que nós, como cristãos, nós vamos agir no meio de uma crise política? Vamos começar pela crise política. Como que nós devemos agir, opinar no meio de uma crise política? Então, é interessante a gente saber que tem muitas pessoas que elas acham que o cristão ela não tem o direito de opinar sobre política, até pelo Estado ser um Estado laico. Mas quando a gente vai falar sobre um Estado laico, a gente não vai impor a nossa fé,
mas a gente pode sim opinar sobre política, porque a gente é um indivíduo como qualquer outro que paga o imposto, a gente paga os nossos impostos, a gente também elege o político que às vezes está lá, às vezes a gente vota, o político também não entra, e a gente tem os mesmos direitos que os outros têm. E quando a gente vai opinar sobre essa crise, é interessante a gente ver que hoje no Brasil a gente está vendo uma diferença entre o poder executivo federal e os estaduais, que é onde estão os governadores, eles estão alguns ainda estão a favor, mas muitos estão divergindo da opinião do presidente, que seria o chefe do poder executivo no Brasil. E é até interessante que, assim, os principais assim, que estão divergindo também são os caras que estão olhando lá 2022, né? Tem esse ponto. Sim, aí também. Eles estão fazendo claro que uma jogada política, a gente não vai nem entrar pro lado de uma jogada política a favor do que está morrendo, não, porque a gente sabe que a doença se instalou no país, a gente sabe que tem pessoas morrendo, mas também tem muitos lugares que estão sendo assim, pessoas morrem e colocam outras coisas. A gente não vai entrar muito para o lado de... Não, a gente não vai discutir política, não. Se você tá já vamos começar a discutir política, vamos defender fulano de tal e ciclano de tal. Não, a gente não mete política aqui, não. Não, a gente vai defender, igual a gente está falando aqui, uma opinião de cristão. Então, a gente deve sim, às vezes, olhar a política, ver o que está acontecendo, porque a gente tem que se informar, porque é o nosso futuro que está em jogo. E como aqui na cidade a gente está vivendo agora iniciou esse rodízio de CPF, a gente vê que a gente acha que talvez, igual o planejamento deles, é que talvez isso diminua os casos. Claro que vai diminuir pessoas na rua em certos dias, mas vai haver o revezamento, ainda vai ter pessoas na rua. Aí diminui o pessoal andando à noite, e aí entrando nesse termo de nós estar vivendo a política e o que eu falei sobre a política federal e sobre a política estadual, nós como indivíduo cristão a gente tem que ter uma certa submissão à autoridade, porque os versículos, há um versículo em Romanos 13, de 1 ao 2, que vai falar sobre a gente respeitar as autoridades superiores. Mas não é que a gente apoie, às vezes, um grupo político ou apoie outro grupo político, é porque a gente tem que ser submisso nessa parte. Quem entrou tá mandando em autoridade sobre a gente. Mesmo que a gente não concorde, às vezes, com a opinião dela. Mas a gente tem que, de certa forma, obedecer. E até como a gente vai falando pela questão da saúde, pela questão da economia, até a gente estava conversando por fora sobre algumas coisas que poderiam ser feitas até para diminuir a circulação de pessoas de uma forma talvez até mais rígida um pouco, mas assim, não causar tanto impacto, porque existem muitas pessoas defendendo o lockdown, agora vamos fazer tudo, que o certo era parar tudo, mas eu acho que teria que ter um planejamento, porque tem muitas pessoas que estão agora com suas dispensas abastecidas, mas tem pessoas que não. E tem pessoas que não tem nem condição, nem previsão de como pode abastecer mais também. Sim, aí igual as pessoas que trabalham mesmo vendendo coisas na rua estão paradas, como que elas vão receber? Mas recebeu o auxílio de 600. Tá, recebeu o auxílio, alguns conseguiram receber o auxílio de 600. E se eles não tiver onde comprar? Não vai adiantar muito bem para eles. Até igual a gente estava conversando sobre criar um sistema de rodízio onde as pessoas fossem ao supermercado, fizessem compra, levassem para dentro de casa e depois que tivesse com a sua casa abastecida, ficar dentro das suas casas, que não é o que está acontecendo aqui porque é diferente. Foi uma forma que a gente estava pensando. Seria, controlar uma semana, 2, para as pessoas abastecerem suas casas e ali poder fazer esse fechamento total, entre aspas, para as pessoas poderem diminuir bem e a pessoa não sair mesmo, fazer uma quarentena total por alguns dias, que seria talvez uma solução. Mas a gente sabe que hoje o Brasil ele é um país que, apesar de toda a riqueza que ele tem na parte nos recursos naturais, mas é um país que ainda principalmente de tecnologia e algumas coisas, ele é um país que ainda está bem atrasado em relação a outros países. E talvez um controle desse estaria até fora de cogitação devido a certas coisas que ocorrem no país e a certa, como que a gente pode falar, desorganização até da política.
E quando a gente também fala de economia, a gente vai ver que agora os estados estão todos querendo investimentos para poder investir em saúde, investir em hospitais, investir em leitos, coisas que já eram para ter sido feitas antes da crise, mesmo que a gente não fosse fazer, porque vai vir o coronavírus, porque foi um vírus que ninguém esperava. Mas coisas que já eram para ter sido investidas no passado, para hoje nós ter pelo menos uma estrutura boa de saúde para, no caso de uma pandemia, ou no caso até de uma, igual tem a febre amarela mesmo, a dengue, a gente poder atender essas demandas, a gente vê que isso não foi feito antes. E agora eles estão tendo que remediar aquilo que era para ter sido prevenido. É igual a cidade de Manaus, né? Eu acho que é uma das mais afetadas do Brasil, a que está sofrendo mais. Assim, em densidade, né? Acho que São Paulo é a cidade mais afetada, mas em densidade, em crise que está causando, a cidade de Manaus é a principal. Só que se a gente for ver, não é por causa do coronavírus, porque a crise na saúde lá já existia, já estava em crise. Então, quando veio o coronavírus, né, a Covid-19, aí colapsou de vez, porque realmente, aí chegou uma coisa que eles estavam ali segurando a ponta com o que já é normal do dia a dia, e quando apareceu algo anormal, um pouquinho mais anormal, já prejudicou. E aí, de repente, aquilo ganhou proporções enormes. É igual aqui na cidade mesmo, antigamente a gente vê que o atendimento que existia alguns anos atrás era bem melhor do que existe hoje. Apesar de toda a evolução tecnológica que a gente vem recebendo de várias, vem desenvolvendo tecnologia, cada vez mais tecnologia, mas principalmente a nossa cidade, ela vem sofrendo com isso, que a saúde está sendo deixada um pouco de lado. Uhum. E agora foi pegar surpresa. Meu pai estava comentando ontem ainda que há pouco tempo atrás ia aqui na UPA, né, a unidade de pronto atendimento, e ficava ali horas esperando, uma fila lotada, e era o que tinha também, né? E sim, isso em situações normais, né? Agora a gente está numa situação anormal, imagina. E alguns governos atrás, o atendimento, ainda a gente não tinha UPA, mas a gente tinha um posto de saúde que, mesmo com as suas debilidades, funcionava bem. A gente tinha médico, até um hospital que atendia pelo SUS. Aí depois, por questões de dívidas políticas, eu não sei o que aconteceu, porque a gente não teve muito acesso, parou de atender, que foi até onde saiu mais para frente saiu esse UPA. Teve saiu aquele projeto das UPAs e veio estar lá em Teresópolis. Mas eu acredito que ela não tem cumprido, assim, como que a gente pode falar? No geral, mesmo sem a crise, ela já não vinha cumprindo assim seu papel, conseguindo atender. Não é nem cumprindo o papel, porque a gente colocaria médicos, enfermeiros e outras pessoas que trabalham lá na coisa, mas talvez pela falta de estrutura, talvez pela falta de investimento, ela já passava dificuldade. Né? Ela já passava dificuldade. E agora, como chega essa crise, que pegou de repente, que Teresópolis há pouco tempo atrás não tinha nenhum caso, aí começou de foi saltando para 100 e poucos, foi saltando para 200 e poucos, agora hoje, se eu não me engano, já estava quase 500 casos já confirmados em Teresópolis. E a gente vê que que mesmo com todo o esforço que até a prefeitura tem feito, os esforços delas ali para tentar conter, a gente vê a guarda municipal na rua, e a gente vê também, só que a gente vê aquele negócio, aí os R$600 as pessoas têm que ir na caixa ali sacar os 600, aí muitos falam, mas estão indo ali um monte de gente sacando os R$600, por que ninguém não vai? Mas a gente sabe o que aquela família está passando. Claro, tem muita pessoa que talvez vai ali, que eu até eu essa semana ouvindo alguns relatos de pessoas que eu nem conheço sobre R$600, eu vi pessoas gastando com coisas absurdas, que tu olha e fala assim, esse dinheiro não era para isso, mas tem pessoas gastando. Eu vi um que botou, agora eu vou comprar o celular da moda, assim, celular maneiro. Eu ouvi pessoas falando que iam investir em gaiolas de passarinho. Aí tipo assim, você vê que tem pessoas que necessitam realmente, mas tem pessoas que vão lá apanhar só para apanhar. Aí e tipo assim, é difícil até fazer um controle. Mas para que eu vou saber? Eles liberam para, tipo assim, se você tem direito, se você é uma pessoa que se enquadra,
eles vão liberar. Aí sobre até a demora desse dinheiro, tem muitas pessoas que têm carteira assinada, muitas pessoas que nem têm dinheiro, têm pensão e uma coisa ou outra, estão se inscrevendo. E É, isso causa torna até um acúmulo de pessoas que precisam estar em análise esse dinheiro. E o governo tem estudado maneiras também de tentar passar esse dinheiro sem dar muita aglomeração nas lotéricas, nas, nas agências da Caixa e em outros bancos que estão pagando. Mas é difícil ter um controle, até porque nós falamos antes, que o Brasil ainda tem dificuldades para organização. Não é um país que a gente pode dizer assim, que está bem estruturado em organização, porque seria uma mentira a gente falar que não, o Brasil ele está organizadinho. Ele não está organizado. Ele tem muitos pontos que ele precisa ser organizado. muito. E nós como cristãos, voltando para o termo cristãos, nós devemos agir igual no dinheiro. Se a gente sabe que a gente não tem direito, a gente não vai se inscrever para fazer, porque a gente estaria errado. Olha, eu olhei aqui, eu tenho isso e eu não preciso. Eu não vou me inscrever para pagar esse dinheiro se eu sei que eu não me enquadro. Eu como cristão. Aí se eu não me enquadro, eu não me inscrevo ali, eu evito uma fila que alguém que precisa já pode ir lá e apanhar. E eu não pegaria porque eu não preciso. Como cristão também, o que eu posso fazer? Às vezes eu eu tenho que respeitar as autoridades para não me causar um processo, porque você é cristão e fez isso, aquilo outro. Você é cristão, mas fez isso, não pensou nas outras pessoas. Você é cristão, mas não pensou no seu bairro, essas coisas. Então a gente tem várias coisas que a gente pode entrar, e um passo também que o cristão deve fazer quando a gente fala de política e de economia. Eu acho que a gente não tem que estar ali brigando muito por política. A gente pode pensar na política, a gente deve pensar, a gente deve até conversar sobre política, mas eu acho que não vale a pena a gente ficar brigando por política. A briga política não leva a lugar nenhum. É até interessante, há pouco tempo, acho que foi em 2000 e alguma coisinha, 2018 ou 2016 que teve eleições, não lembro. Que aí eu fui aprender que no grupo lá dos 12 discípulos tinha um que era zelote e o outro que era publicano, né? Mateus era publicano, zelote eu não lembro qual deles era zelote. Mas zelote é tipo um partido político que era nacionalista. Era assim, não, é pelo povo judeu, pela nação de Israel, e eles eram radicais. E os publicanos eram vistos assim como o partido daqueles que se venderam a Roma, né? Porque ganhava dinheiro cobrando imposto da Roma. E não tem um relato de briga, no momento nenhum. Não. E eles eram divergentes. Eles tinham opinião. Hoje a gente vê que, principalmente agora em meio à crise, a gente vê muitas pessoas oscilando, que elas estão a favor do presidente, aí amanhã eles já não estão. Aí amanhã eles já não sabem se eles estão a favor do presidente ou se não estão. Aí amanhã eles já estão oscilando para outro partido político. Mas no fundo, essa crise ela mexeu um pouco até com o psicológico das pessoas, porque as pessoas, tem umas que já defendiam e não defendem mais, tem umas que hoje defende, amanhã não defende, e está oscilando e estão brigando por isso, ao invés de pensar em soluções, talvez para ajudar seu bairro, talvez para ajudar até uma pessoa que precisa na questão econômica mesmo. A gente não pensa nisso, pensa ficar às vezes perdendo tempo ali debatendo política, coisa que hoje, ser sincero, a política hoje ela deve ter um planejamento sim, quem está no poder deve planejar sim como combater o melhor a se fazer, mas não adianta a gente ficar debatendo uma coisa que não está na nossa mão brigar agora. Acho que nem vale a pena a gente brigar tanto por política pelo caos que a gente está passando. O Cláudio Duarte ele usa um exemplo que eu acho que se encaixa aqui. Ele fala que às vezes a casa está pegando fogo e aí as pessoas chegam, por que está pegando fogo? Como é que o fogo começou? Não, primeiro você apaga o fogo. Acho que nesse momento a gente tem que pensar em como apagar o fogo. E a gente como cristão, como que nós podemos fazer a nossa parte nessa situação? Né? Tem muita gente, igual a gente comentou, né, principalmente tu, Maurício, comentou aqui no começo do podcast, que a gente tem, né, a vocação para lidar com política. Paulo vai falar aos Romanos, né, que a gente tem que respeitar as autoridades. É interessante que versículos a seguir ele ainda vai falar que a gente tem que pagar os impostos, e acho que ele até chega a comentar, pelo menos em uma versão ali, que a gente tem que ser feliz pagando imposto. Eu acho difícil, mas a Bíblia manda, a gente tem que ser feliz pagando imposto. E assim,
E a gente tem que ter uma posição política, a gente tem que fazer a nossa parte, nem que seja orando, porque orar está na Bíblia, a gente tem que orar pelas autoridades. Então, assim, não, sou cristão, mas eu odeio os políticos, eu não vou orar por eles, não. Não, a Bíblia recomenda que a gente ore. Então, isso aí, pelo menos, todo cristão deveria fazer. Aquele que tem a vocação, né, o João Calvino, ele vai dizer que o chamado a trabalhar em política, né, ser político, é um chamado, é uma vocação, tal qual o pastor. A gente sabe, a gente tem visto que muitos não estão assim, né, com esse interesse em servir a população, né, com interesses próprios, em muitos casos. Tem, lógico, os casos que a pessoa quer mesmo fazer um bem para a população. A gente não pode jogar todo mundo num saco só nesse momento. Mas, assim, o cristão, ele tem que pensar em política, ele tem que se envolver da forma que lhe cabe melhor, tem que ter uma noção política, igual a gente depois pode fazer um podcast só explicando como que funciona, né, que a gente comentou aqui. A gente pode fazer um podcast explicando como funciona a laicidade do Estado brasileiro, a gente pode falar como funciona os poderes, né, políticos no Brasil, igual. Realmente, o Bolsonaro, ele quer que abra a economia toda, quer que todo mundo vá para a rua, pega quem for pegar, e não estou aqui defendendo nenhum nem outro, só estou comentando um fato que a gente está vendo aí. E enquanto os governadores, não, alguns que estão lá, não, quero fechar tudo. Outros estão lá, até alguns que são apoiadores, governadores que apoiam o Bolsonaro, alguns fechados, estão fazendo lá o controle para manter o sistema funcionando. Eu vou dar o exemplo aqui do governador do Paraná. Eu vi um pedaço da entrevista dele, ele fez lá o sistema dele, e respeitando, ele ainda falou, estou respeitando a autoridade dos prefeitos, eu estou sentando com eles para ver o que sentando entre aspas, né? É videoconferência, mas ver o que dá para fazer em cada cidade, como que eles vão agir. Então, assim, né, tem esse lance, né, de cada autoridade, a gente pode depois explicar, principalmente que esse ano, se tudo der certo, vai ter eleições municipais no final do ano, e a gente tem que participar, a gente tem que ter uma noção, uma visão sobre isso daí. E principalmente no momento que a gente está vivendo agora, até porque a maioria das pessoas estão presas dentro de casa, vendo telejornal, e estão vendo as notícias. A gente tem que ter uma opinião. Não é que a nossa opinião como cristão todo cristão tem que ter a mesma opinião. A gente vai divergir, a gente vai discordar, mas a gente tem que também respeitar a opinião do outro, né? Sim, que até o caso a gente viu que agora os ministros deixando o governo, e hoje ele apoia, mas ele é contra, e a gente vê que oscila muito, e também falta de informação, porque apesar de todos querer falar uma coisa, nós que estamos de fora, nós cidadãos comuns, nós não temos muita certeza do que está acontecendo no cenário político, porque uma hora você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Sim, porque tá passando muita informação. Uma hora eles falam que já estão perto da cura, outra hora já fala que não tem, outra hora a cloroquina vai ser liberada, outra hora já não pode. Uma hora o ministro fala uma coisa, daqui a pouco fala outra. A gente não sabe se é justamente um erro de algum político ali que está causando essa entra e sai, ou se é opiniões diferentes, ou se é briga política. A gente não sabe muito bem. E sobre liberar toda a economia, a gente já ouviu falar isso, sobre deixar parada. Eu acho assim, o país ele vai sofrer com essa parada de economia. Sim, ela vai sofrer. Só que também a gente pensa o seguinte, se o coronavírus está espalhando tanto também, e liberar, a gente vai sofrer mais na saúde. Então fica aquele negócio assim, até para o presidente decidir ali certa hora, é ruim porque ele sabe que de todos os dois lados ele está com a responsabilidade. Então, eu estava conversando com o senhor essa semana, né? Que aí, né, igual tu citou o presidente, e eu estava conversando com ela do prefeito. Eu fico também, às vezes, me colocando no lugar do prefeito, porque igual Teresópolis já tem, como tu falou, acho que mais de 500, né, casos. Hoje eu não sei o número. Hoje tinha confirmado as 497. Então, ou foi ontem de noite ou foi hoje pela manhã. E eu não lembro quantos casos de morte. Mas assim, aí eu fico pensando na posição do prefeito. Não estou defendendo ele também, por favor, gente. Eu só estou dando comentário. Eu comentando com ela que eu entendo também a situação do prefeito, que ele vê as famílias lá com pessoas que estão doentes, as pessoas passando trabalho,
e algumas que já estão perdendo parente, estão cobrando dele alguma situação, uma posição. Enquanto os outros que estão lá sem dinheiro em casa, não tem... Igual, essa semana a história de uma conhecida da gente que ela tem que pagar aluguel de casa e do salão que ela aluga. 2.000 e poucos reais. E ela já não tem mais de onde tirar. Não existe o dinheiro, ela não tem mais de onde tirar. Não existe mais de onde tirar. E aí? Dois grupos de pessoas diferentes estão cobrando a mesma pessoa. E ele está tendo que equilibrar, né? Sim. É igual quando começou começou a pandemia, Teresópolis ainda não tinha caso nenhum. Eles logo começou os primeiros, eles resolveram começar a quarentena, mas assim, mais de uma forma leve. Se todos tivessem respeitado a quarentena no início, talvez a gente não tivesse passado por esse problema. E até a economia teria voltado um pouco mais ao normal, porque seria poucos dias. Mas a gente já vê que vai arrastando 60 dias, a quarentena ainda de certa forma continua, e a gente vê muitas pessoas na rua. Que eu lembro até um dia que, logo assim que começou a quarentena, uma reportagem, e a gente vê muitas pessoas, pessoas novas que podiam estar nos seus trabalhos, em casa, e assim, muitas pessoas de idade na rua simplesmente por ir na rua, porque elas têm a gratuidade do ônibus, eles iam na rua, mas tem que receber seu salário? Não, fora do dia do salário. Até tem a praça Praça Santa Teresa, que ali tinha aquelas bancas ali que a pessoa jogava carta, dominó, e tinha muitas pessoas lá fazendo isso, simplesmente por fazer. Aí hoje a gente vê o efeito da pandemia na cidade, mas isso podia ter sido evitado no começo. Não estou falando que foram só essas pessoas, pode ter sido outras pessoas também, outros casos, tem pessoas que viajam, mas os primeiros casos em Teresópolis, eu vi que tinham 5 pessoas que o Ministério Público teve que entrar na justiça porque eles estavam confirmados e não paravam em casa. Sim. Aí agora, tipo assim, por mais que a gente pense na economia, igual a gente está tentando pensar dos dois lados, a gente não está pensando nem de um nem de outro, que a gente não pode nem opinar muito assim, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, a gente tem que olhar os dois pontos. Só que eu acho que talvez hoje requeresse medidas mais rígidas, mas só que teria que ter um planejamento para não afetar a economia, tipo, não afetar as pessoas que vão ficar dentro de casa, para elas não passar fome, porque tipo assim, se não morrer de Covid, morre de fome, não tem como. Então teria que ser pensado uma forma de garantir o sustento para essas pessoas e de certa maneira manter elas em casa. E a gente também... Pode falar, Maurício. Pode falar. Aí até ia falar que foi a mesma coisa. Fala também, é uma situação que, igual eu falei sobre o presidente, e tu reforçou sobre o prefeito também, é uma situação que tá assim, aquela briga política, mas a gente sabe que dos dois lados a corda puxa para um lado, puxa para o outro, eles têm que ficar no meio. Aí a gente olhando pelo lado político, a gente vê que é difícil das duas partes, liberar e causar mais mortes, e ficar e causar fome, e às vezes morte por fome. É complicado. Eu acho que alguns não devem nem ter pensado, mas igual, separa a economia, separa a arrecadação de impostos. Uma hora essa conta não vai fechar, o governo não consegue manter. Igual o Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é liberal, ele tem toda uma visão lá de direita e capitalista, mas ele chegou a dizer, se for preciso, a gente vai ter que mandar fazer dinheiro. Isso aumenta a inflação, nós vamos ter que fazer. Sim. Porque até para a saúde mesmo vai faltar se os impostos não forem arrecadados, principalmente, vamos botar assim, as grandes empresas pararem, porque a gente, apesar de tudo, a gente vai... Claro que as grandes empresas precisam dos consumidores, que são nós cidadãos. Mas principalmente as empresas pararem, elas não vão produzir mais, elas não vão fazer suas receitas. Pensa em quanto o país não vai perder, e perdendo o país, perdendo seus impostos, uma hora vai chegar na saúde, porque o Brasil não é uma fonte inesgotável de dinheiro que consegue manter a saúde de... Agora eu até nem agora lembro o número de habitantes que tem no Brasil, eu perdi agora aqui, mas são mais de 200 milhões, eu acho.
Então, não vai ter dinheiro para ficar tipo um ano parado aí mantendo a saúde. Já é uma crise manter por pouco, imagina durante uma pandemia. Então a gente tem que pensar que a economia é uma roda. Ela gira e alimenta tudo. Se a gente parar algum ponto aqui, vai dar erro em qualquer coisa. Eu acho que hoje teria que ser mais investido em medidas como que a gente pode falar? Medidas protetivas, tirar o grupo de risco da rua, mas tirar mesmo o grupo de risco da rua e, sei lá, e pensar numa forma mais centrada das pessoas poder voltar de certa forma a movimentar a economia até para gerar recursos para a própria saúde. Porque os profissionais de saúde mesmo, eles estão na linha de frente lá, eles estão batendo cara a cara com o vírus. Ou igual a gente estava falando, sim, o isolamento total seria agora o mais indicado para conter o avanço do vírus. Mas teria que ter um planejamento para isso ter um tempo estabelecido aqui e também manter essas famílias nesse tempo, mas logo assim que passar a gente voltar a economia toda para poder cobrir esse buraco que seria deixado. Então, eu acho que assim, a crítica agora que a gente pode fazer ao lockdown é o mesmo que a gente fazia para Bolsa Família. Tem uma porta de entrada, mas e cadê a porta de saída? Como é que a gente vai sair disso, né? Sim. Eu ainda não tô vendo. A gente vai para 2 meses já lá aqui de quarentena, pelo menos na nossa cidade, e a gente não tá vendo uma porta de saída. E cada dia um decreto, às vezes um em cima do outro, e a gente vê que não está funcionando muito bem. Claro que igual a gente estava falando, muito foi responsabilidade dos próprios cidadãos que continuaram continuaram circulando ali no início. Muitos dos que hoje pede o bloqueio total estava na rua no começo. Então a gente vê que divergiu o pensamento, tipo assim, agora está chegando mais perto. Eles achavam que isso não chegaria tão perto. Agora, quando está chegando mais perto e a realidade está mudando, eles mudaram de pensamento. Mas, eu tô falando, tudo passa por um planejamento, por uma estrutura. A gente sabe que hoje, infelizmente, nossos políticos, por mais que sejam, eles ainda não estão sabendo organizar, às vezes, os troços direitinho, estudar, e às vezes não tem tempo, às vezes até a pressão também, não está tendo tempo de agir, e algumas coisas ainda estão falhando, e às vezes a população também não ajuda, que é o que a gente falou de submissão à autoridade, é porque a gente tem que até pedir a Deus para que esses passos desses políticos deem certo para a gente poder voltar ao normal. Pedir sabedoria para eles. Sim, para a gente poder voltar ao normal e para a gente não ver famílias passando necessidade, porque a gente está vendo famílias perdendo seus entes por causa da doença, mas a gente vai acabar chegando a um ponto que a gente vai ver também famílias perdendo seus entes pela fome. Porque hoje, eu não sei se foi verdade a notícia, porque eu vi muito rápido, mas uma empresa igual a Latam mesmo, que é uma grande empresa, vai demitir não sei quantos funcionários, porque não está conseguindo manter mais. Então vai ser tantos funcionários que vão sair, talvez vai receber o seguro-desemprego, vai receber direitos. Então isso vai sair do cofre público para o bolso das pessoas, sim, para ajudar a manter, sim. Mas isso vai gerar prejuízo para a empresa, para os trabalhadores que vão perder os trabalhos, e os cofres públicos vão pagar o seguro-desemprego, vão pagar o FGTS, vão pagar tudo. Isso vai sair. Então a gente tem que pensar que toda essa parada na economia vai gerar mais retirada de dinheiro dos cofres públicos. E vai chegar uma hora que isso vai, tipo assim, uma hora isso vai pipocar e vai chegar o resultado na conta dos brasileiros. E de todo mundo, que a gente sabe que todo mundo está parando. Só que eu já vi muitos países que estão voltando que já fizeram uma estruturação e estão voltando às suas atividades ao normal, aos poucos, com cuidado, estão voltando. Israel está fazendo um sistema agora de voltar, eu não sei ao certo, porque tem um outro país na Europa que está fazendo isso também. Se não me engano, 10 dias você fica em casa e 2 ou 4 dias você volta na rua. Então está dividindo assim. Aí é o tempo do vírus morrer e um outro grupo entrar ao convívio normal. E eles estão fazendo assim até para controlar, né, a infecção, né, o contágio entre grupos.
Então um grupo pode se contaminar, mas aí vai ficar restrito aquele grupo. O outro tá em casa parado. Então aí ele tá protegido. Aí depois aquele grupo sai. Eu acho que assim, ninguém esperava uma coisa dessa. Então eu acho que eles tomaram as decisões ali no calor do momento. Algumas acertadas, algumas fizeram acreditando na ajuda da população, a população não retornou. Alguns fizeram de má fé, que a gente também sabe que tem gente de má fé. Sim. Mas assim, a gente já está enrolando aí quase 2 meses e a gente ainda não enxerga uma saída. O que a gente, como cristão, pode fazer é o que a gente acabou de fazer aqui nesses últimos minutos. A gente pode conversar, a gente pode pensar, e na vida prática a gente ora para que Deus acabe com esse vírus, e ele dê sabedoria para os cientistas descobrirem uma cura ou descobrirem um remédio que amenize muito bem e que diminui muito o número de mortes e de pessoas e a gravidade daqueles que são contaminados. A gente pode pedir a Deus sabedoria para os nossos governantes, porque isso é bíblico, é uma recomendação bíblica, né? A gente tem que reforçar isso. E aí, voltando ainda, a gente pode conversar. Vai ter diferenças de opiniões. Igual eu vi que foi questionar um pastor, por que o senhor está apoiando que a gente tem que ficar em casa? Aí começa um debate. O outro, não, mas você é crente, você tem que ter fé e que... Entendeu? A gente, como cristão, a gente não precisa debater. A gente pode respeitar a opinião do outro, conversa e tenta cada dia melhorar a nossa mente, né? Isso é metanoia. Sim. Até porque, igual a gente está vendo também muito disputa política no meio, que alguns falam assim, esse remédio aqui é porque a gente não entende muito de saúde. Nosso papo é mais pro lado administrativo, economia, mas a gente vai discutir um pouco a saúde, porque entra em políticas públicas e a gente conversa um pouco. Mas a gente vê muita opinião assim, as pessoas... um cientista falou que um remédio funciona, ele faz estudo, funciona, alguns países começam a tratar essas pessoas com esse medicamento. Mas aí, por opiniões políticas, a gente vê que talvez um medicamento que poderia salvar vidas de pessoas está sendo ali massacrado, o uso, e está sendo mais uma discussão de briga política e vidas se perdendo no meio disso tudo, e talvez o remédio está ali já disponível para a pessoa começar um tratamento, mas por causa de briga política não vão assinar para liberar, e a gente só vê pessoas morrendo e a epidemia cada vez aumentando, porque se há a possibilidade de um remédio ter um resultado positivo, e médicos estão ali, cientistas estão apoiando, eu acho que o jeito era pensar em trazer isso mais rápido para tratar as pessoas. Claro que tem um estudo, tem que passar pela Anvisa, tem que passar por vários órgãos para chegar, mas sim, eu acho que deveria ser pensado mais numa situação de conseguir, se não conseguir acabar com o vírus, pelo menos curar as pessoas que estão nos hospitais. E a gente vê agora que saiu até um tratamento que, não sei se eu não estou querendo passar fake news, mas também não sei, mas pelo que a gente tem visto, um tratamento com anticoagulantes para depois que a pessoa está lá em tratamento, que isso ajuda na recuperação dos pacientes. E a gente não vê as pessoas brigando para esse remédio ser passado nos hospitais. A gente vê briga política. Foi porque veio de cunho político de tal pessoa, eu não quero que chegue a pessoa. E às vezes a gente está sendo egoísta, que a pessoa que está lá sofrendo no hospital e as famílias estão perdendo seus entes, e o remédio talvez já esteja até disponível para as pessoas, mas não pode ser passado por briga política. Então a gente vê assim, igual a gente falou, a gente não tem muita informação assim, podendo falar, não, essa informação é realmente certa. Está muito assim, escuro para a gente olhar e ver. Igual a gente não tem mesmo assim, um prazo para acabar. Tem muitos países que estão planejando, igual agora 2 de março, 2 de abril, tinha países que estavam já calculando que aquele dia ia acabar e ia retornar. E o Brasil está indo nessa, está chegando mais casos. Teresópolis agora foi falado que já estão planejando essas medidas do CPF para talvez em junho começar a ter uma diminuição e talvez dali para frente voltando ao normal aos poucos. Mas assim,
A gente poder falar, não, vai ser 100% de certeza, isso a gente não tem, porque tá tudo meio embaralhado. Bom, então assim, né, a gente já tá encerrando o episódio dessa semana. Você viu que a gente só bate o papo mesmo, porque é o que o Maurício falou, tá escuro, a gente não tem uma solução, a gente não tem assim uma saída. Eu acho que a referência que a gente tem para essa pandemia que deu é gripe espanhola e peste negra. Então outro mundo, né? Outros mundos. Sim. Mas uma coisa assim, que eu acho que ficou muito claro aqui nesse podcast, se não ficou, agora fica aí para você que está nos ouvindo. Como que nós, como cristãos, vamos agir? Fazendo nossa parte, orando, tentando ter uma mente de Cristo, pensando na pessoa, nas pessoas ao nosso redor. Viu que alguém está brigando lá e não, tem que abrir a economia. Tenta entender que às vezes ela está vendo o bolso dela sem dinheiro e ela tem que pagar a conta. E se tu olhar o outro e falar, não, a gente tem que fechar todo mundo e tal, é porque ele está olhando a saúde, está preocupado com a saúde. Então, assim, independente de que lado você está, e outra coisa, tenta olhar a política. Todo mundo acha que hoje no Brasil tem uma opinião política, nem que seja daquela do tipo, eu não me meto em política, eu odeio política. Então, isso é uma opinião política. Então, assim, não discuta, tenha a sua, desenvolva a sua, se der para conversar, é bom. Se der para conversar e apoiar, assim, desenvolver uma conversa interessante e tentar acrescentar um no outro. Então, às vezes você discorda muito de uma coisa, o outro é muito a favor de uma coisa. Quando vocês conversam, a gente vai chegando no meio termo e começa a pegar coisas boas do outro e o outro pega coisas boas do seu lado. Isso é interessante fazer. É bom, é bacana. Mas sempre respaldado também pela palavra de Deus. Né? E assim, é isso daí. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem que fazer a nossa parte, tentar orar e assim, se a gente pode fazer alguma coisa no âmbito da política, se a gente pode fazer alguma coisa no âmbito da saúde ou na economia, ajuda. É igual um grande empresário aqui da nossa cidade, ele deu recomendações, ele fez alguns vídeos, né, dizendo, você pode ajudar a economia do seu bairro, você pode continuar comprando, se você tem dinheiro e está ainda nativo, você pode comprar de alguém por delivery, ajudar, sabe? Porque a economia precisa ainda funcionar, as pessoas ao nosso redor, quanto mais o dinheiro ao nosso redor fluir, melhor pra gente. Uma hora bate esse dinheiro na nossa conta de novo. Na questão da saúde, né, se você pode evitar de sair, porque talvez você é aquele sintomático, né, que pega e não sente nada, não dá diferença nenhuma. E se você tiver alguma suspeita, fique em casa, evita sair, faça a sua parte. E agora é um por todos e todos por um. 3 mosqueteiros. E a gente não pode, igual a gente tá falando, não pode perder a fé em Deus, porque em meio à crise eu sei que tem mas eu não acredito em Deus. Tá, então você tem fé, mas para a gente não pode perder a fé em Deus, pedir que venha a ser solucionado o caso, que venha a ser criada uma vacina, até porque essa semana eu já ouvi falar que tem uma vacina que já seria para a próxima fase de teste. Talvez a gente esteja mais próximo do que imagina de uma vacina para controlar. A gente deve respeitar as autoridades. Por mais que a gente, eu tenho fé, sim, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que ter prudência, dependendo da hora, a gente tem que ter prudência, até porque se você tem alguém na sua família que seja idoso ou que tenha problemas de saúde, talvez pode ser prejudicial para dentro da sua família, e pedir a ele que ele possa dar uma solução e dar sabedoria, igual o Salomão tinha sabedoria para agir nos momentos de crise ali. A gente pedir para que Deus dê sabedoria aos governantes, tanto ao presidente como aos governadores, aos prefeitos, para que as medidas que ele tome tenham algum resultado positivo no meio dessa crise, porque está afetando muitas pessoas e, como a gente olhou os dois lados, tanto na saúde como na economia, e até na fé está atingindo algumas pessoas, porque estão brigando. Às vezes pessoas da mesma fé estão brigando
por opiniões políticas, porque a saúde está assim, porque a economia está assim, e não é isso. Brigar não vai resolver, porque se resolvesse, a gente já tinha resolvido vários problemas atrás. Se resolvesse muitos problemas, as guerras para trás já tinha resolvido a situação financeira do mundo, e a gente vê que não é isso. Então a gente tem que pensar no seguinte: primeiro, ter fé em Deus, pedir a Ele sabedoria, porque primeiramente para nós cristãos nós devemos dar honra a Deus, porque é Ele que nos ensina e que nos guia para fazer as melhores escolhas. Também pedir proteção a Deus para os nossos familiares, para aquelas pessoas também que estão na rua, porque tem pessoas que ainda estão na linha de frente lá de combate, tem caminhoneiros mesmo que estão nas ruas, motorista de ônibus, até os políticos que estão lá, e o que você puder fazer para ajudar. Talvez você não pode ajudar muito a economia, mas talvez tenha um vizinho que precise de um alimento e você pode ajudar esse vizinho que está passando necessidade. Claro que você vai ter as medidas de segurança, mas às vezes você pode ajudar esse vizinho. Se você puder ajudar, como cristão, ajuda essa pessoa, porque Deus vai te recompensar, e talvez lá na frente essa pessoa também possa te ajudar no dia que você precisar. Então você tem que pensar dessa forma e seguir o que as autoridades falam. Se desagradar a Deus, aí você pensa como você tem que agir. Mas se não desagradar a Deus, você segue o que as autoridades falar. Porque você está debaixo das autoridades, e pensando em não desagradar a Deus, não desagradar também as autoridades, e manter a cabeça firme, ter um pensamento assim, ter uma esperança, e manter a cabeça no lugar, não agir por impulso, porque também tem as pessoas que começam a se desesperar e começam a agir por impulso, e sempre pensar antes e tentar também ajudar o que a pessoa puder ajudar, conversando com as pessoas, seja por WhatsApp, seja por Facebook, seja do jeito que você puder, ajudar as pessoas até com conselhos. O que você puder fazer para minimizar isso seria bem-vindo, e manter a oração em dia, porque só Deus sabe o que pode ser feito nesse momento. O que nossos políticos não estão conseguindo resolver, Ele sabe o que falta para resolver. Isso aí. Então, o que a gente pode desejar é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, e até o próximo. Forte abraço. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.